Conscientes do interesse que tem para nós hoje a informação audiovisual, decidimos dar a nossa colaboração a este trabalho com o apoio do Hospital de São Francisco Xavier e do Laboratório Beecham, tendo como objetivo ajudar todos aqueles que, não sendo cirurgiões, são no seu dia-a-dia confrontados com situações cirúrgicas. A cirurgia é uma sucessão refletida, calculada de atos elementares, harmonicamente combinados com um objetivo determinado. Toda a cirurgia exige saber, avaliação, decisão e na execução tem papel fundamental a destreza de mãos e a boa visão. O ato cirúrgico é, pois, o resultado de um trabalho atento, concepção e execução. Para além dos conhecimentos teóricos, o cirurgião necessita de ter um conhecimento perfeito dos instrumentos ao seu dispor. Como os manobrar, quais os materiais a usar, como dissecar os tecidos, como fazer uma hemostase e como executar os nós. O estojo de pequena cirurgia. Os instrumentos. Um porta-agulhas, uma pinça de dissecção com dente, uma pinça de dissecção sem dente, bisturis de lâminas desmontáveis, lâmina número 22, lâmina número 15, pontiaguda e curva. Tesoura fina curva. Tesoura forte para cortar fio. Pinça de hemostase. Pinça de Doyan. Cureta. Os antissépticos e cicatrizantes. Solução de Dakin. Clorexidina. Iodopolividona. Gás gorda. Anestésicos. Lidocaína a 1 e 2%. Lidocaína com noradrenalina. Os fios. Catgut, crómico e seda. 0, 2 zeros e 3 zeros. As agulhas. Curtas, triangulares e redondas. E ainda compressas esterilizadas 10 por 10 e 15 por 20. Ligaduras elásticas. Ligaduras de 3 tamanhos. Talas Zimmer com 1, 1,5 e 2 cm de largura do dedo. Suturas cutâneas adesivas. Gesso de 5, 10, 15, 20 centímetros. Luvas esterilizadas. Campos esterilizados. Seringas e agulhas disposable. Compressas em gás oxigenada. Princípio da anestesia local. Para um dedo, utilizar uma agulha fina e lidocaína a 1 ou 2% sem adrenalina. Infiltrar lateralmente, de preferência na direção da face dorsal. Injetar uma quantidade suficiente de anestésico no local da picada inicial, fazendo penetrar a agulha o mais profundo possível, nas várias direções. Para uma superfície plana, fazer um botão inicial de anestesia e ir avançando e anestesiando em vários sentidos. No rosto deve utilizar-se lidocaína com noradrenalina. As feridas sujas. Para limpar a ferida, deve-se mergulhá-la em água abundante. De seguida, escová-la sem fazer sangrar. Esterilizar os fragmentos de pele e areia, se houver, com bisturi. E, finalmente, desinfetar com iodopolividona. Quanto às feridas por mordedura na face, é necessário suturá-las, devido a problemas de estética. Devem retirar-se as partículas gordurosas e aproximar-se os bordos com o auxílio de linhas muito finas. Deve prescrever-se um antibiótico específico. Quanto às mordeduras, em princípio ao nível dos membros,
não devem ser suturadas, devendo em qualquer caso esperar 48 horas. As feridas limpas. Como suturá-las? Existem duas espécies de retalhos ou fragmentos. O estreito, que é excisado, e os bordos são suturados diretamente. O largo, que é suturado depois de retirada a gordura com tesoura. As feridas podem ainda assumir a forma de T ou de ângulo. No primeiro caso, os 3 ramos da ferida devem ser suturados de início com um só ponto e depois com mais alguns pontos finos. No caso das feridas em ângulo, há indicação para pontos cutâneo-mucosos, permitindo o perfeito afrontamento. Nas feridas profundas, deve-se suturar o tecido celular subcutâneo com alguns pontos separados de catgut, 2 ou 3 zeros, para evitar espaços mortos e cicatrizes aprofundadas. As suturas das feridas da mão e do pé devem ser retiradas ao fim de 12 a 15 dias. Os pontos de sutura. Os pontos separados são de 2 tipos: simples e Blair Donati. Os pontos de luva, por sua vez, apresentam 3 variantes: simples, intradérmico, passado. Veremos agora a seroprevenção e vacinação. Profilaxia do tétano. Se a imunização primária e o reforço foram feitos há menos de 10 anos e se a ferida é limpa, não é necessária vacinação. Se a imunização primária foi feita há mais de 10 anos e o reforço também, sendo a ferida limpa, administrar 250 unidades IM de imunoglobulina antitetânica e 0,5 ml de anatoxina absorvida IM. No caso da imunização e reforço terem sido feitos há mais de 5 anos e a ferida estar suja, administrar 500 unidades IM de imunoglobulina antitetânica e 0,5 ml de anatoxina absorvida IM. Por fim, se a imunização e o reforço são incompletos, desconhecidos ou ausentes, quer a ferida esteja suja ou limpa, a atuação consiste na administração de 500 unidades IM de imunoglobulina antitetânica, 0,5 ml de anatoxina absorvida IM, devendo ser completada a imunização primária. Formas clínicas segundo a localização. A cabeça. No que diz respeito às feridas da face, existem 3 princípios: economizar a pele, utilizar o fio mais fino possível e retirar os fios no 4º ou 5º dia. A seguir, aplicar Steri-Stim. Para as queimaduras químicas nos olhos, é preciso lavar rápida e repetidamente com soro fisiológico. Nas feridas da pálpebra, se o rebordo palpebral não está intacto, desconfiar de lesão da cartilagem társica. É uma sutura difícil, devendo administrar-se um antibiótico sistémico. Se o rebordo está intacto, 2 espécies de feridas podem surgir. Vertical. O músculo está atingido. Deve fazer-se um plano muscular com catgut fino e suturar os bordos com fio fino, unindo-os conforme as pregas palpebrais. Na ferida horizontal, fazer um único plano com fio fino, apertando poucos pontos. No nariz, o afrontamento dos bordos livres e dos bordos cutâneo-mucosos deve ser rigoroso, em virtude do elevado risco de prejuízo estético, particularmente ao nível do bordo livre da narina. Uma simples deslocação de 1 milímetro não é tolerável. Deve usar-se obrigatoriamente um fio muito fino.
No caso do hematoma do pavilhão, ele deve ser evacuado por janela posterior com bisturi, devendo sempre suturar para recobrir a cartilagem. Recomenda-se a antibioterapia oral para evitar o aparecimento de uma condrite. Vejamos o caso dos lábios. A ferida entreabre-se muitas vezes mesmo sem perda de substância. Deve-se exercer uma pressão digital para evitar a hemorragia. A linha cutâneo-mucosa deve ser respeitada e o plano interno deve ser suturado com catgut. Se houver arrancamentos ou mordeduras, necessitam de cuidados da boca, dado que são céticos. A prescrição de um antibiótico deve ser a regra. No caso da língua, deve-se cozer afrontando vigorosamente os dois bordos da ferida com pontos de catgut 0, reabsorvíveis, que cairão por si. Por fim, temos as feridas do couro cabeludo. Deve-se desinfetar e deixar a ferida ao ar. A ferida pequena é cozida com pontos separados de seda fina. A ferida grande, com descolamento, necessita de drenagem. Utiliza-se então um feixe de crina que se deixa no lugar 72 horas. Vejamos agora a epistaxe traumática. Ela é frequente e, em regra, benigna. São necessárias 2 radiografias, uma de perfil dos ossos próprios do nariz e uma incidência de coceirês. Para parar a hemorragia, efetua-se o tamponamento posterior da seguinte forma. Primeiro, colocar o ferido sentado com a cabeça direita e uma cuvete debaixo do nariz. Segundo, prepara-se a narina com toques de lidocaína. Terceiro, com uma mecha iodoformada de 2 cm de largura, tampona-se empurrando-o sobre a face posterior das fossas nasais até encher a cavidade nasal. Quarto, a mecha deve ser mantida 24 horas e depois retirada com grande suavidade, desenrolando-a lentamente. De seguida, aplica-se uma pincelagem com uma pomada hemostática. Não deve provocar-se a queda das crostas. Em certos casos, porém, a hemorragia não para, escorrendo para a faringe. Deve então proceder-se ao tamponamento posterior. Primeiro, com o ferido meio sentado, toca-se com lidocaína a fossa nasal e a parte alta da faringe. Segundo, com a boca aberta, passa-se uma sonda de tamanho pequeno pelo nariz em direção à faringe e no momento em que se avista na face posterior, é novamente trazida para a frente para a fazer sair pela boca. Terceiro, passa-se um fio pelo orifício da sonda, o qual segura na outra extremidade um tampão de pequenas compressas comprimidas. Quarto, puxa-se a sonda e o fio até que este saia da narina, depois de haver bloqueado o tampão na zona posterior da fossa nasal. Veremos agora os acidentes da mão, começando pelo hematoma subungual. Este deve-se a um traumatismo direto sobre a unha que provoca um levantamento desta com dor pulsátil. Para esvaziar o hematoma, basta esterilizar um clipe aberto, aquecendo e de seguida perfurar a unha com o clipe ainda quente. O hematoma é facilmente drenado. Quanto ao arrancamento da unha, ele pode ser subtotal, caso em que a matriz está ainda segura ao nível da lúnula, devendo manter-se a unha com a ajuda de 2 steri-strips durante 15 dias. Ou pode ser total. Neste caso, a unha deve ser recuperada e limpa quando a matriz está normal, talhando-se a unha com tesoura para evitar o encravamento e proteger a matriz.
o que vai permitir o crescimento de uma nova unha quase normal. A unha deve ser colocada com a ajuda da técnica Dessalines e o fio deve manter-se durante um mês. Os casos de contusão da matriz da unha tratam-se com pensos de gaze gorda. Se a unha não for recuperável, mas o resultado estético será sempre medíocre. A perda de substância da extremidade do dedo pode assumir dois tipos de secção: em apito ou em guilhotina. Estas perdas de substância tratam-se com gaze gorda durante uma semana. O hematoma do dorso da mão deve ser drenado para evitar uma grande necrose cutânea, fazendo uma curta incisão com bisturi e aplicando um penso compressivo sobre uma gaze gorda. Nestes casos, deve prescrever-se um antibiótico. Vejamos agora as queimaduras, começando por lembrar que só as benignas devem ser seguidas fora de um serviço cirúrgico. As queimaduras no adulto são mais frequentes no dorso da mão e na criança, na palma da mão. O tratamento inicia-se por uma limpeza com clorexidrina ou solução de Dakin, colocando-se de seguida gaze gorda e fazendo um penso perfeitamente hermético durante 4 dias no mínimo. No segundo penso, deve enviar-se ao cirurgião se se tratar de uma queimadura de segundo grau preocupante. No caso da queimadura da face palmar atingir uma prega de flexão, é necessária a imobilização com uma tala, ficando a articulação metacarpofalângica em flexão e os dedos em extensão. Logo que se inicia a cicatrização, deve retirar-se a gaze gorda, lavar com Dakin e deixar a ferida ao ar. Deve prescrever-se um antibiótico. Os panaríceos podem apresentar-se em 3 estadios: flegmásico, cujo melhor tratamento é a antibioterapia; de maturidade, cujo tratamento é cirúrgico; e de cicatrização. Por outro lado, quanto à forma e localização, os panaríceos podem dividir-se em panarício periungueal. Se não estiver coletado, 3 banhos de um antisséptico por dia durante 5 minutos, seguidos de administração de um antibiótico, resolvem em princípio o problema. Se estiver coletado, faz-se uma incisão da flictena, saindo algumas gotas de pus e coloca-se um penso de gaze gorda com um antibiótico tópico. O panarício em botão de camisa. Excisar a flictena sob anestesia local e fazer a curetagem do leito. De seguida, tratar com banhos de Dakin durante alguns dias. O panarício subungueal está frequentemente associado ao panarício periungueal. Deve-se proceder, sob anestesia local, a uma ressecção parcial da unha com bisturi e em seguida fazem-se banhos antissépticos. O panarício perionixis. Na criança, nos casos agudos, deve tratar-se rapidamente porque se forma uma camada córnea de tipo hiperqueratóxico crónico. No adulto, o tratamento é prolongado e muitas vezes desanimador. A sua etiologia é muitas vezes micótica, provocado pela Candida albicans. Devem fazer-se exames bacteriológicos e micológicos do pus. O tratamento consiste em 3 banhos de 5 minutos por dia dentro de um antisséptico com pequenos movimentos de flexão-extensão durante um mês pelo menos. E, além disso, um tratamento adequado com antibiótico ou antimicótico adaptado. O panarício da face dorsal. O tratamento antibiótico deve fazê-lo desaparecer em 48 horas. Se tal não acontecer, o risco de lesão do extensor é muito grave. O ponto de foliculite será ressecado depois da limpeza com iodopolividona.
O frúnculo será tratado com penso com iodopolivodona sem antibiótico. O antraz, que é subcutâneo, será excisado após uma incisão em cruz sem anestesia local. O panarício pulpar é hoje pouco frequente graças à instituição de antibioterapia sistémica, nos casos de picadas infectadas. Se os sinais clínicos da inflamação não se terem em 48 horas, deve fazer-se uma incisão com colheita de pus e antibioterapia adaptada. Os pequenos traumatismos do dedo. Há duas situações que é preciso saber reconhecer. O mallet finger, dedo em martelo, que indica ruptura do tendão extensor ao nível da terceira falange. Existe um defeito da extensão ativa. A maior parte das vezes, o tratamento é cirúrgico, mas uma imobilização com tala durante 6 semanas deve conduzir à cura. A terceira falange deverá ficar em ligeira hiperextensão. O aspecto em pescoço de cisne que conduzirá sempre à cirurgia, porque se trata de uma ruptura das faixas laterais do extensor. Vejamos agora os casos do pé, começando pela verruga plantar. É um papiloma epidérmico de origem viral. A anestesia local faz-se com lidocaína a 2%, primeiro à volta, depois em profundidade, sob a lesão. Eletrocoagula-se com bisturi elétrico, passando a 1 milímetro da lesão, sem ferir a derme subjacente. Procede-se à enucleação da verruga com uma cureta, sem lesar a derme. Por fim, nivelam-se os bordos da capa córnea com bisturi. Aplica-se iodopolividona, gase gorda, e a seguir compressa e algodão. O penso deverá ser renovado 2 vezes por semana. A cicatrização obtém-se ao fim de 3 semanas. A marcha é finalmente autorizada. É preciso um sapato novo ou pelo menos uma palmilha nova porque existe o risco de reinfecção. A unha encravada é uma lesão infecciosa da unha. Nestes casos, não se deve cauterizar a excrescência lateral, aplicar uma pomada anti-infecciosa e proceder à ablação da unha. Mas é preciso preparar durante 8 dias o dedo do pé com banhos de Dakin, 3 por dia no mínimo. Aplicar compressas embebidas num penso protetor. E lavagens. Depois, fazer a intervenção sob anestesia local. Com bisturi, excisa-se largamente conforme o traçado. A parte lateral da unha encravada. A matriz subjacente. A pele lateral até à raiz da unha. Não deve ficar nenhuma porção da unha infectada nem da matriz. Termina-se com 2 pontos de aproximação facultativos para a base da unha e, sobretudo, com o penso. A perda de substância é preenchida com gase gorda. Deve colocar-se um penso compressivo que será refeito no dia seguinte e mantido durante 10 dias. Data de retirar os fios. Os pequenos traumatismos do pé. As entorses e fraturas das segunda e terceira falanges dos últimos dedos do pé não têm, na maior parte dos casos, indicação cirúrgica. Fratura cominutiva da terceira falange de um dedo do pé. Utilizar-se-á o dedo vizinho como tala, para apoiar o dedo fraturado. Utiliza-se para isto uma ligadura elástica adesiva com largura igual ao comprimento do dedo, colocando entre os 2 dedos uma compressa cuidadosamente dobrada. Mantém-se esta imobilização 3 a 4 semanas, utilizando um sapato flexível. Em casos de fraturas múltiplas de 2 ou 3 dedos do pé, a nível da segunda ou terceira falanges de 2 dedos, a imobilização será assegurada por uma espátula
colocada sobre a face plantar, isolada desta por uma pequena almofada de compressas. Uma ligadura elástica apoiará os 2 dedos fraturados. Uma outra ligadura manterá a espátula na sua posição. A entorse tibiotársica e a bota gessada. A entorse grave deve ser operada. A entorse benigna não precisa de gesso. A entorse de média gravidade deve engessar-se. A técnica de imobilização consiste na colocação do jersey, ultrapassando os dedos e protegendo corretamente a pele. A articulação tibiotársica não deverá estar em varos. Manter o tornozelo em ângulo reto. Manter a prega do joelho livre. E a face dorsal dos dedos visível em toda a extensão. O tacão deve ser colocado não sob o calcanhar, mas mais para a frente, no eixo da tíbia. Deve manter-se a bota 5 semanas e em doentes com insuficiência venosa crónica faz-se um tratamento com anticoagulantes. As estafilocócias cutâneas. Começaremos pelo furúnculo, que é a necrose de um folículo polissebáceo devido a Staphylococcus aureus e afetando a maior parte das vezes uma zona de fricção, pescoço, nádegas, etc. Aqui encontramos 3 estadios. Irritação, prurido e pápula eritematosa. Neste caso, o tratamento é um antibiótico anti-estafilocócico e desinfecção enérgica de toda a zona contaminada. Tumefação vermelha, com pústula minúscula e pelo central. É necessário, sobretudo, deixá-lo coletar, multiplicando os pensos com iodopolividona. Terceiro, tumefação purulenta. Não se deve espremer, mas sim desinfetar largamente à volta com iodopolividona e prolongar a antibioterapia específica durante 8 dias. O caso seguinte é a adenite supurada. Esta está sempre presente na furunculose e evolui por vezes para o adenofleimão. No estado de amadurecimento é preciso a todo custo obter a fistulização, multiplicando os pensos com iodopolividona, com Decan e procedendo à desinfecção periférica. Desde que exista pus, deve pedir-se um exame bacteriológico. A fistulização representa a cura para a pele. Se a drenagem for suficiente, é necessário desinfetar a parte periférica com iodopolividona. Depois, com uma pequena cureta, raspar suavemente o fundo da cratera, sem fazer sangrar. E a seguir colocar uma compressa que será mudada após 24 horas até a cratera fechar. Caso a drenagem não seja suficiente, deve ser colocado um dreno. Em qualquer caso, o tratamento anti-estafilocócico será prolongado alguns dias para além da cura. Por fim, veremos o caso do antraz. É formado pela reunião de vários frúnculos, evoluindo em conjunto e tornando-se grave pelo seu tamanho. Em primeiro lugar, aparece uma placa vermelha violácea, quente, tensa, pouco saliente, aderente aos planos profundos e dolorosa. Neste estadio, um tratamento anti-estafilocócico associado à desinfecção local sem esfregar pode trazer a cura. Em seguida, a placa espalha-se e descobrem-se furúnculos com diversos estadios concomitantes. O tratamento consiste em pensos de iodopolividona alternados com pensos de Decan. Por fim, a supuração subjacente forma uma verdadeira coleção com necrose superficial. É preciso excisar com cobertura de um antibiótico anti-estafilocócico. Começa-se pela desinfecção abundante com iodopolividona. A seguir, faz-se a excisão com bisturi de toda a necrose superficial.
Depois, retirar todos os resíduos com a cureta, de modo a que o fundo da ferida seja constituído por tecido são. A ferida é em seguida lavada com clorexidrina e solução de Dakin e preenchida com compressas largas. Repetir a operação no dia seguinte. Logo que a ferida esteja limpa, preenche-se com compressas gordas até a obtenção do encerramento.